Oi, meu nome é Fernando Arede. Vamos à nossa reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. É um texto curioso e parece estranho ou paradoxal. Se estas pessoas declararam para o Senhor que não somente pregam o Evangelho, profetizam, expulsaram demônios e realizaram milagres, como foram rejeitados? O que está errado? São perguntas feitas que ficam no ar. Mas tem um motivo, tem que ter um motivo, não pode ser aleatório, porque apesar de cumprirem exatamente o que o Senhor ordena, que é pregar o Evangelho, é manifestar o seu poder, mas infelizmente não foram aceitos, porque segundo a palavra do Senhor, praticam o mal. E na verdade, inicialmente, eles defendem que não praticam o mal. Eles declaram que praticam o bem, praticam a vontade do Senhor. Porém, eu tenho aprendido algo, e vamos encontrar isto em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Aqui em Gálatas, eu já observei uma característica sobre o fruto do Espírito, ou o caráter do Espírito Santo frutificado para aqueles que estão andando com Ele. Então nós temos muito ou pouco amor, pouca alegria, muita ou pouca paz, pouca ou muita paciência. As características do Espírito são instaladas, são migradas para nós e lentamente vamos adquirindo essa capacidade também de sermos mais pacientes, benignos, longânimos, mansos, com maior e melhor domínio próprio. As características aqui não têm a ver com os dons. Os dons é um lado da bandeja. A qualidade do poder que se manifesta pelos tantos dons mencionados em Coríntios e outros textos que deixam claro os dons do Espírito Santo. E eles são muito úteis. Mas, do outro lado, temos que preparar e nos preparar no Senhor para obtermos e alcançarmos um caráter mais maduro, desenvolvido, temente ao Senhor. Não é somente obedecendo leis, mas indo à contrição diante do Senhor, quando percebemos que estamos longe das características mínimas do Espírito Santo. O Espírito Santo, por natureza, já é amoroso, já é bondoso, já é paciente, longânimo, benigno, é bom, é fiel, ele é manso. E ele vai migrar, ele vai ensinar, ele vai passar para aqueles que o têm. Nós recebemos o Espírito Santo, mas fica uma pergunta: estamos permitindo que o Espírito Santo frutifique em nós a sua característica, as suas qualidades? Pois para mim, no meu ponto de vista, eu entendi que Mateus nunca pode se completar se não houver Gálatas 5, 22 a 25. Temos que andar sob a direção do Espírito. Eu observei, em tempos passados,
muitas pessoas correndo atrás dos dons espirituais. Era uma fúria, um desejo, uma corrida. E vários conseguiram dons específicos, autoridades a mais. Porém, em algum momento, depois de serem usados pelo poder de Deus para manifestarem glória e graça em muitas manifestações, eles caíram. Eles caíram nisto, naquilo, por causa da arrogância, da vaidade, por causa da soberba, por causa da inveja. Eles caíram por sentimentos que induziram eles à queda. Ficou uma aula, irmãos. Ficou uma aula. É bom ter os dons do Espírito Santo, mas cuidado com o fundamento que é o caráter. Desenvolver as qualidades do Espírito Santo é muito importante. Mas se eu não tiver o fruto do Espírito em mim, para suportar, inclusive, não me envolver com a glória dos homens. Por que suportar? Porque eu posso conviver, mas não me envolver. Muitas pessoas, quando recebem aplausos, poxa, como elas se incham, como elas se vangloriam. Outras não. Outras ficam como que indiferentes a isso, porque não estão presas à glória dos homens. O grande problema é a glória dos homens, que Deus enfatiza isso no Evangelho de João, no capítulo 14. Tem um texto que fala sobre a glória dos homens. Mas aqui para nós, desenvolver as características, a qualidade do caráter do Espírito em nós, é uma busca do pedir, bater e buscar, Mateus 7,7. Aquele que pede, bate e busca, esse recebe. E as qualidades do Espírito não é como muitos imaginam somente ou principalmente os dons manifestos, que são lindos e maravilhosos. Mas antes ou acima disto, é a qualidade de suportar, viver e conviver nesta terra sem se envolver nos laços que tão de perto nos assediam. São muitos laços, muitas tentações. E para vencermos estas coisas, precisamos muitíssimamente da cobertura do Espírito, sim, mas precisamos de mais benignidade, paciência, de humildade, que é o manto de Cristo. A humildade é o manto de Cristo. Precisamos de mansidão, de domínio próprio, porque ter os dons é excelente, mas não desenvolver o fruto do Espírito é um erro, que no fim vai dar em nada. Ele pode até manifestar o poder de Deus conforme a sua euforia tanto buscou, mas se não tiver o caráter do Espírito desenvolvido em si, ele será julgado pelo Senhor. Infelizmente, nem todos subirão ou terão a fé fiel, porque desenvolveram arrogância, egocentrismo. É um trabalho que todos nós temos pela vida. Somos naturalmente vaidosos, é impressionante o número de pessoas que têm suas pequenas ou grandes vaidades. Tem uma autocomiseração corriqueira. Existe a humildade, mas ela não é tão conhecida assim. Tem que ser desenvolvida pelo poder do Espírito em nós, que é o poder aqui do Espírito, é o fruto do Espírito. A característica do fruto do Espírito é desenvolver em nós capacidade de conviver e manifestar a glória de Deus sem estarmos envolvidos e sem aceitarmos qualquer exagero dos homens. Porque é impressionante, irmãos. Os homens idolatram com muita facilidade. E você que é um servo, é uma serva de Deus, tem que tomar cuidado a isto. Cuidado. Procure trabalhar a sua autoestima no Senhor. Veja o seu coração no Senhor e desenvolva o fruto do Espírito para que Ele, somente Ele, seja glorificado. Então sim, eu creio no meu coração. Não somente temos o Espírito Santo, mas não o atrofiamos. Não deixamos o Espírito Santo num cantinho esquecido, mas trabalhamos desenvolvendo a qualidade do caráter. Os dons podem vir e devem vir, mas são um complemento. O que me faz suportar a dor
da rejeição, é perceber e entender o quanto eu sou amado e querido pelo Espírito Santo e por Deus. Jesus nos amou plenamente, declaramos isso, anunciamos isso. Então comecemos a viver isto, pelo poder soberano e absoluto do fruto do Espírito. É um trabalho árduo, lento, mas ele é crescente. Que Deus nos abençoe e nos dê condições para praticarmos isto, em nome de Jesus.